Boa noite, irmãos. Estamos hoje reunidos mais uma vez, nesta sexta-feira, para juntos termos a nossa palestra doutrinária. Que Jesus nos abençoe nesse momento. Para início das nossas atividades, damos o anúncio, a pedido da diretoria, que em função da previsão de chuvas de alto grau no fim de semana, dia 15, 16, sábado e domingo, a casa permanecerá fechada. E agora, para iniciar a nossa preparação, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, as observações de Kardec sobre as palavras de Jesus, colhidas por Mateus, no capítulo 18, versículos 25 a 35, sobre o mandamento maior. Diz Kardec: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que termos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem disenções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, agora nós vamos convidar a nossa irmã Ione para fazer a prece. Fazer a prece, Ione. Boa noite a todos. Então, depois desta página evangélica, preparados, vamos unir os nossos pensamentos num único pensamento e sentimento, buscando aquilo que nós temos dentro de nós de melhor. Senhor Jesus, rogamos ao teu coração amigo que nos envolva neste momento, pacificando nossos corações, fortalecendo nossa vontade de servir no bem. Com o amparo e inspiração dos Espíritos benfeitores, iniciamos a nossa doutrinária desta sexta-feira. E hoje nós temos o nosso querido amigo Renato Bayer. Ele é trabalhador da Sociedade Espírita Vinha de Luz de Cachoeirinha e também trabalhador do movimento espírita. Ele vai desenvolver o tema São Chegados os Tempos. Contigo, Renato. Bom, obrigado, Ione, uma boa noite para todos, uma boa noite para todas. É sempre uma responsabilidade muito grande estarmos aqui realizando essa atividade, e ainda mais diante dessa casa que, se não me engano, daqui a 30 dias, daqui a 29 dias, mais precisamente, estará completando 130 anos, né? Então, a responsabilidade se torna maior e o desejo de que a gente tenha uma bela noite, uma boa noite de reflexões, uma boa noite sobre os temas que o Evangelho traz para nós, e que todas essas vibrações positivas retornem para esta casa, né, como sendo o nosso presente, retornem para essa casa que já há 130 anos abriga a tantos necessitados, a tantos que precisam, enfim, desses ensinamentos e dessas boas energias, né? Dia desses eu estava conversando com umas pessoas, após nós fazermos um evangelho, né, lermos o evangelho, e uma pessoa fez uma pergunta que cabe bem para esse nosso momento de hoje. Ela perguntou: o que será que Deus está querendo nos dizer com tantas coisas que estão acontecendo, né? O que será que qual o recado que Deus está querendo nos passar? Isso me fez refletir a respeito de algumas coisas e procurar no Evangelho algumas respostas. O capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas traz para nós
um discurso que Jesus fez para os seus apóstolos, né, para os seus seguidores, logo após ele estar em um templo em Jerusalém, só para nos situarmos um pouquinho, né? Jerusalém, que se situa na Arábia, fica na antiga Pérsia, né? naquela região persa que todos nós ouvimos falar aí nos livros de história, que está ali mais ou menos acima do Egito, que já é na África, mas está ali com a Síria, com a Turquia, a Arábia, essa era a região persa. E ali nessa região existe um produto, assim como existe aqui em Santa Catarina, a argila para o tijolo e para as cerâmicas aí que nós compramos, nós gaúchos aqui compramos vindos de lá, lá naquele local existe um material chamado mármore, né, que é bastante utilizado e existe assim de maneira bastante farta. Então, esses templos eram todos eles feitos de mármore. Como aqui nós fazemos tudo de tijolo, lá eles fazem tudo de mármore. Então, eram aquelas colunas romanas lindas, né? Bem ilustradas, tudo brilhando. E os seus discípulos olhando tudo aquilo, maravilhados, porque eram pessoas muito simples. Os discípulos de Jesus olhando tudo aquilo, dizendo, mestre, mestre, olha que maravilha, olha isso aqui. E Jesus disse para eles, em verdade vos digo que isto logo, né, estará derrubado, né? No final dos tempos, isto estará derrubado. E os seus discípulos saíram dali pensando sobre aquilo que ele falou, e no caminho, né, até o monte onde ele proferiria o seu discurso, os discípulos chegaram para ele e disseram, mestre, qual o sinal que o senhor pode nos dar a respeito deste final dos tempos? Que sinal o senhor pode nos dar de quando o senhor retornará? Né? O que o senhor pode nos dizer? Até para que a gente se prepare. A gente mais ou menos imagina a angústia das pessoas, né? Que sinal tem, né? O que Deus está querendo nos dizer? Né? E aí tem uma questão que a gente precisa assim pontuar bem, essa questão do final dos tempos, né? Quando acontece algum evento mais difícil, as pessoas logo falam, final dos tempos, final dos tempos. Essa questão de quando chegar o final dos tempos que Jesus se referia, a gente precisa compreender, até porque o dialeto é diferente. As pessoas lá conversam de um jeito, dizem coisas de um jeito, e aqui a gente entende de outro, né? Qual dessa mudança de tempo aí, dos 2 últimos dias para cá, peguei aquelas tosses assim que não largam a gente, mas vamos lá, né? As pessoas conversam diferente, né? De um estado para outro existe diferença de dialeto. Então, imagine de um país e de uma época para outra, né? Então, Jesus, quando falava no final dos tempos, o que está se querendo dizer e que é necessário que a gente compreenda, não é no final do mundo que o mundo vai se terminar, e sim no final desta fase, no final desta construção. Nós estamos fazendo um bolo e chegamos ao final do bolo, ao final da construção, do preparo do bolo, mas o bolo está ali pronto e agora mais bonito do que quando nós começamos, que era apenas uma massa ali, né? Sem forma nenhuma. Então, a gente precisa compreender esse final dos tempos, ou o final do mundo, desta maneira, o final desta fase, a conclusão deste momento. E Jesus, com este objetivo, disse para eles, né? São 7 os sinais para passar, né? E era isso que eles queriam saber. E aí Jesus disse para eles, acautelai-vos, porque muitos surgirão em meu nome, se dizendo Messias, e vos enganarão. E isto é preciso. Aqui também existe uma outra coisa que nós precisamos compreender. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu cresci dentro do Espiritismo, entendendo isto ser uma frase formada e completa. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Para começar, Jesus não falou em Cristo, ele falou em Messias, porque Cristo é uma palavra que é originária da Grécia, que é uma dessas regiões, é um desses países que montam esse espaço chamado Pérsia, que eu estava falando para vocês.
É mais ou menos como nós estarmos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e os dialetos que cada estado tem em diferença ao outro. E Cristo não era uma palavra própria daquele tempo, própria daquele momento, né? Jesus falou, haverá falsos messias, surgirão falsos messias falando em meu nome, e enganarão a muitos. O que a doutrina espírita fala para nós a respeito desta questão de surgir falsos messias, desses líderes, essas pessoas que vêm? O Messias, por definição, é aquela pessoa ungida por Deus, é aquela pessoa representante de Deus, é aquele que vem para trazer a palavra de Deus. Este é o Messias. E o Espiritismo coloca para nós uma questão que vocês já devem ter ouvido bastante aí, né? É um tema muito badalado ultimamente em todas as conversas que se tem, né? É a dita transição planetária, que nós estamos nesse momento. Se nós formos observar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do século retrasado, né? Lá já falava, estão chegando os tempos, é preciso que vocês se preparem. Ou seja, isso não é feito num estalar de dedos, não é de uma hora para outra que essa transição acontece, mas ela vem acontecendo e está perto da sua culminância. O Espiritismo diz isto para nós, e quem tem a oportunidade de trabalhar nos meios mediúnicos deve entender, deve lembrar bem que, ultimamente, existem muitas mensagens a respeito de pessoas que estão sendo trazidas daquelas zonas mais difíceis, daquelas zonas mais atrasadas, pessoas que estão sendo trazidas para que essas pessoas comecem a repensar todas as suas ações, para que elas comecem a pensar numa nova atitude, para que elas comecem a entender que, olha, o ônibus está partindo, né? O ônibus está quase saindo. Tu vai entrar ou tu vai ficar? Qual é a tua decisão? E, inclusive, eles falam para nós claramente, que, olha, nós estávamos muito bem lá, eu estava bem tranquilo, cadê o livre-arbítrio? Onde é que está o livre-arbítrio? Eu estava lá muito bem e, de repente, eu fui arrastado para cá, fui conduzido à força para cá. Onde está o livre-arbítrio que vocês tanto pregam, né? São espíritos que se mantiveram em uma posição muito renitente, muito fechada, e que agora estão sendo meio que trazidos à força exatamente para isso, para que eles comecem a repensar suas atitudes, compreendam o momento que estão vivendo e, recebendo o atendimento que estão recebendo, consigam modificar a sua sintonia. E modificando essa sintonia, entrem no ônibus, ou ao menos comprem a passagem para entrar no ônibus, né? Porém, muitos espíritos que vêm reencarnar, porque existe a necessidade dessa reencarnação, muitos desses espíritos que se mantinham numa posição de bastante ousadia, de bastante trabalho, né? Vocês sabem que, fazendo um parêntese rápido, né? Em determinado momento, uma personalidade chegou e disse assim, olha, nós não fazemos nada para vocês, nós não somos obsessores. Palavra deles, não somos obsessores. O que nós fazemos é ajudar vocês, aliás, vocês ajudam nós a ajudar vocês a cometerem delitos. Nós ajudamos eles. E aí eles ainda disseram, para complementar assim, nós estamos aqui parados, olhando vocês, e daqui a pouco a gente olha ali, tem uma luzinha, não, naquela luzinha eu não vou, mas naquele lá eu vou, vou naquele ali, acompanhar aquele outro. Ou seja, nós sintonizamos e trazemos eles para perto de nós, a fim de que eles nos auxiliem a cometer os deslizes que nós cometemos, né? Então, quando a gente sair de manhã de casa, por exemplo, é interessante a gente pensar qual a sintonia do pensamento que nós estamos.
de que maneira nós estamos reagindo, de que maneira nós estamos pensando, qual é a nossa ideia para viver aquele dia, né? Rapidamente, um pequeno parênteses, né? Mas, enfim, esses espíritos que vêm reencarnar, eles trazem consigo todos esses vícios, todas essas ideias, todas essas intenções para com a gente, né? E trazendo estas ideias, eles aparecem diante de nós como exatamente os Messias, que vêm trazer novas ideias, os ungidos de Deus, falando em nome de Deus, com a ideia de trazer para nós essas informações e atrapalhar cada vez mais o nosso desenvolvimento. Hoje em dia, nós vivemos momentos assim de muitas dificuldades em relação, por exemplo, à questão das fortunas, das riquezas, do dinheiro, né? Nós vivemos muitas dificuldades, por quê? Porque hoje é necessário ter, é necessário possuir. Ser não é tão importante. O importante é ter. Então, eu preciso ter o melhor carro, eu preciso ter a melhor casa, eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso ter para poder mostrar para as pessoas e na minha vã inconsciência achar que aquilo ali me trará poder, que é uma das duas, ou mais uma das dificuldades que estão vindo com essa espiritualidade para perto de nós. O poder. Vocês acreditam? Existe aquela expressão dizendo assim que quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Vocês acreditam que nesta fase que nós tivemos aí, faltou água em muitos lugares, aqui em casa faltou água, né? Ficamos aqui 3 semanas sem água. É um prédio, e aí se criou um grupo no WhatsApp para se conversar a respeito de algumas coisas, de algumas necessidades, né? E aí uma senhorinha que até então era muito querida, né? Até então era uma pessoa muito calma, muito equilibrada, ela foi a administradora do grupo, ela criou o grupo. E daqui a pouco ela estava postando algumas coisas e aqueles que não concordavam com ela tirava do grupo, ela cortava o grupo, ela cortava a pessoa do grupo. E aí uma pessoa foi e perguntou para ela, mas a senhora não está sendo muito radical desse jeito? Dela, eu não gosto de piadinhas, né? Eu achei absolutamente engraçada a situação. Por quê? Porque foi só dar um pouquinho de poder para a pessoa já começou a... Eu corto todo mundo, eu tiro todo mundo, se não falar como eu quero, está fora do grupo, né? Só para vocês terem ideia como o poder é algo que hoje está sendo de suma importância para muitas pessoas. Mas nós vivemos também um momento que está muito ligado à questão do sexo, à questão da sexologia, onde as pessoas, hoje, em função do corpo, ou em função desta ideia do prazer, elas até mesmo frequentam lugares, né, de grande importância, vestindo, né, roupas que cobrem, aliás, não cobrem nem o necessário, porque com aquilo elas chamarão atenção para o corpo, elas chamarão atenção para a beleza, elas chamarão atenção para si, né? Provocando o desejo, provocando a vontade nas pessoas e, com isso, obtendo o poder que elas desejam, poder sobre as pessoas. Desnecessário aqui falar daquelas crianças que hoje a gente vê com 3, 4, 5 anos, usando roupas minúsculas que os pais colocam ela a dançar e a requebrar e acham aquilo, né, muito engraçado, e realmente é engraçadinho. Mas aquilo também pode estar motivando a pessoa a entender que o importante é isto, né? O importante é isto, é o corpo. O importante é demonstrar o corpo, né? Então, nós temos aí a riqueza, nós temos o poder, nós temos o sexo. E só complementando o sexo, quantas pessoas que se perdem nas drogas, que se perdem nos roubos, nos delitos, em função desta loucura, desta necessidade do sexo.
Pensem nisso. Quantas pessoas se perdem nestas situações? E, por fim, o que esses espíritos vêm trazendo para nós, até porque, quando estão no plano espiritual sendo provocados a modificar a sua atitude, a sua postura, o ataque maior deles é às religiões. Então, por objetivo ou enfim, por consciência íntima, a ideia deles é destruir as religiões. E aí vem para nós surgindo aquelas religiões todas hoje que, em realidade, não trazem nada de religiosidade. Não trazem crescimento moral, não trazem ensinamentos morais nenhuma. A ideia é ir para a televisão, é ir para a internet, é ir para o microfone, buscar cada vez mais riqueza, e com a riqueza, poder, e com a riqueza e o poder, o gozo do sexo. E aí nós temos aquelas religiões que hoje até terreno no céu estão vendendo, e que existem pessoas que estão comprando, pois se tem alguém vendendo, com certeza terá alguém comprando. E aí Jesus disse: haverá falsos messias, falando em meu nome, mas este não é o fim. E aí trouxe para nós mais um ensinamento. Surgirão guerras, ouvireis falar de guerras, mas calma, é preciso que isso aconteça. E ainda não será o fim. Nós temos lá no capítulo 23 do Evangelho, Estranha Moral, Jesus falando para nós: por acaso vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada, né? Eu vim trazer aquela necessidade de nos mexermos. E aí Jesus disse: ouvireis falar de guerras, mas não são essas guerras. Aliás, existem guerras bastante no nosso mundo hoje, parece guerras intermináveis, inclusive nessa região de que nós estamos falando. Mas não são essas as guerras que ele se referia. Ele se referia às guerras ideológicas, àquelas guerras que nós estamos vivendo muito hoje e viemos já há alguns anos vivendo bastante. Aquelas guerras do 1 contra 1, do 2 contra 2, aquelas guerras de ideias, e guerras essas que, inclusive, estão separando famílias, estão separando amigos, porque no grupo familiar, um é a favor desse, mas o outro é a favor daquele outro. Ah, eu vou sair desse grupo porque aquele lá só posta isso, só posta aquilo, e aí as guerras estão separando, inclusive, as famílias. Mas, como disse Jesus, calma. É preciso que isso aconteça. Por que é preciso que isso aconteça? É porque nós precisamos aprender, nós precisamos colocar a mão na consciência e examinar as nossas ações para ver se nós mesmos não estamos causando essas guerras. Como terceiro item, Jesus trouxe para nós assim: e ouvireis falar de terremotos, haverão nações contra nações, povo contra povo, surgirão pestes, fomes, e ouvireis falar de terremotos, ouvireis falar de enchentes, né? Poderíamos colocar como hoje enchentes, ouvireis falar dessas tragédias todas, e mais uma vez vem aquela questão para nossas cabeças: o que será que Deus está querendo dizer com isso? Será que são os tempos, é o mundo que está se terminando? E a gente estava conversando aqui pouco tempo antes, essa questão de terremotos, de fome, de peste, de enchentes, elas estão mexendo tanto com as cabeças das pessoas que o simples fato de termos uma notícia de que vai chover nesse final de semana, já muitas pessoas estão apavoradas porque, né, o sofrimento que elas passaram, a experiência que elas tiveram, fez com que elas, numa situação de chuva novamente, por mais normal que seja, as pessoas já estão apavoradas, né? Então, ouvireis falar de terremotos, de peste, de fome, em função muito destas guerras que estão acontecendo, estas guerras ideológicas que estão acontecendo, onde existem pessoas brigando por uma ideia, querendo que prevaleça a sua ideia, em detrimento de outras ideias, e mesmo que o lado de cá tenha, não posso falar lado direito e esquerdo, porque senão vai dar confusão, né? Mas mesmo que o lado de cá
tem algumas boas ideias, o lado de cá não vai aceitar, porque senão estará se unindo a eles, e assim nós vamos, neste meio, né, entre a onda e o rochedo, sofrendo por tudo. E o mais engraçado de tudo é que nós, espíritas, que estamos aqui para sermos o algodão entre os cristais, nós, espíritas, ainda vamos lá e colocamos mais lenha na fogueira, mais gasolina para queimar, mais situações problemáticas para trazer mais guerras e fazer com que mais tsunamis, mais, enfim, enchentes, mais peste, mais fome apareça. Mas, afora tudo, as questões dos terremotos, Jesus ainda passou para nós o seguinte, né? E acontecerá que muitos serão perseguidos por defenderem as minhas ideias. E vocês morrerão e serão entregues para morrer em defesa, por estarem falando em meu nome e defendendo as minhas ideias. Aí nós temos que pensar a respeito de como está o nosso mundo hoje, né? Como está o nosso mundo em relação à aceitação das ideias que Jesus trouxe para nós. Haverá perseguição àqueles que estiverem falando em meu nome. Mas se nós estamos em países já mais desenvolvidos, em tempos mais desenvolvidos, não dá para a gente acreditar naquela perseguição física, né? Onde a gente vai lá pegar a pessoa, tu é cristão, então tu vai ser condenado. Não é bem esta a ideia de perseguição, e sim uma ideia de perseguição às ideias cristãs. E é isso que nós temos que pensar. O capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, traz uma relação enorme de qualidades que nós precisamos ter para sermos um homem de bem, né? Traz diversas qualidades. Dali, talvez cada uma daquela ali a gente leve uma encarnação para conseguir atingir. Precisamos ser calmos, precisamos ser pacientes, precisamos ser equilibrados, precisamos perdoar. Mas quanto tempo eu vou levar para aprender a perdoar? Será que uma encarnação só basta? Então, depois de todo este meu esforço, aí as pessoas vão me perseguir, me guerrear e querer fazer com que eu entenda que perdoar não é o correto, perdoar não é bom. Ali neste capítulo diz para nós que o homem de bem estuda todas as suas imperfeições, trabalha para resolver todas as suas imperfeições, levanta todos os dias e começa a pensar: como eu vou fazer hoje? De que maneira eu vou trabalhar aquele problema que está acontecendo? De noite, quando eu chegar em casa, como foi aquilo? Será que eu poderia ter feito melhor? Será que poderia ter sido diferente? Esta é a questão que nós precisamos ter sempre em conta. Como fazer para melhorar? Mas eles querem que a gente modifique. Então, a gente está no trânsito e passa um correndo pela gente, ou bota um farol alto contra os nossos olhos, bota o farol alto nele também. Bota o farol alto, e aí, não precisa disso. Tu é muito bonzinho, tu é muito paciente, tu é muito não sei o quê. Por isso que as pessoas fazem tudo isso contigo. E nós vamos começar a sofrer perseguição por fazer o bem, por seguirmos aquilo que nós viemos aprendendo no Evangelho já há 130 anos, na Allan Kardec, não é mesmo? Então, nós estaremos sendo perseguidos por estarmos defendendo as ideias de Jesus. E haverá traições. Este é o quinto sinal, e haverá traições. E aí Jesus diz: e haverá traições para aqueles que estiverem falando em meu nome, e aí surgirão os falsos profetas. Notem que haverá falsos messias aqui, e falsos profetas está lá adiante no discurso de Jesus. Haverá falsos profetas, porque, de acordo com esta guerra ideológica, de acordo com esses falsos messias, começará a surgir falsos ensinamentos. E os profetas, que são aqueles que levam os ensinamentos do Messias, né, que divulgam os ensinamentos dos Messias, os profetas estarão agora trazendo tudo isto e muitas vezes traindo, digamos assim, vamos usar essa palavra, traindo as ideias de Jesus. E quem são esses falsos profetas? Nós podemos ser esses falsos profetas.
Nós podemos estar divulgando estes ensinamentos através dos meios que nós temos. Através da internet, por exemplo, nós poderíamos ser esses falsos profetas, indicando mensagens, mandando vídeos, mandando piadinhas, mandando historinhas, mandando coisas que vão frontalmente contra as ideias de Jesus. Vocês terem uma ideia, existem esses influencers hoje em dia, que eles têm pessoas aí que têm 200 milhões, 400 milhões, 600 milhões de seguidores, né? Uma pessoa dessa diz que, enfim, que o sol não é claro, que a água não é molhada, e tem 400, 500 milhões de pessoas para seguir essa ideia, né? Então, haverá traições e surgirão estes falsos profetas. Nosso tempo está correndo, né? Eu estou aqui de olho no relógio, correndo aqui, tentando seguir, dar conta, né? E o sexto sinal que Jesus nos traz, a sexta informação que ele dá para nós. E neste momento, por se multiplicar a iniquidade, o amor em muitos esfriará, mas aquele que perseverar irá até o fim. Como é o esfriamento do amor em nós? Nós estamos vivendo hoje um momento absolutamente diferente no povo brasileiro, não é nem no povo gaúcho, no povo brasileiro. Um momento absolutamente de comprovação, de afirmação daquilo que o Evangelho traz para nós no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eu não sei se é verdade, eu recebi essa informação e repasso com muito prazer. Se não for verdade, fica o sentimento muito querido para nós, né? De que numa cidade do nosso estado aqui de Santa Catarina, Joinville precisamente, já não havia mais água nos supermercados em função da compra por parte dos habitantes para enviar aqui para nós no Rio Grande do Sul. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É a comprovação de que o povo tem dentro de si um amor muito grande para doar, para repassar aos seus irmãos. E Jesus dizia que por esfriar o amor em muitos, por multiplicar as iniquidades, o amor vai esfriar. Infelizmente, muitas pessoas fazendo coisas assim que a gente não compreende como pode. Se por um lado tem tantas pessoas ajudando, de outro lado tem pessoas roubando aquilo que foi doado. Por outro lado, tem pessoas que estão achando que o sofrimento dessas pessoas não é tanto assim, que elas também já estão abusando. Enfim, muitas pessoas com o coração endurecido, né? E Jesus dizendo, mas aqueles que perseverarem, né? Aqueles que perseverarem até o fim se salvarão. E aí, por fim, Jesus diz, e quando este evangelho estiver sendo pregado pelo mundo todo, aí sim nós chegaremos ao fim. E aqueles que perseveraram se salvarão. Vejam que Jesus diz, e quando este evangelho estiver sendo pregado por todo o mundo. De que maneira este evangelho pode ser pregado por todo o mundo? Eu vou dar só uma dica para vocês. 1944, livro Nosso Lar é publicado pela primeira vez. 44, há 80 anos atrás. 80 anos atrás. E ali vem a informação de que em determinado momento foram fazer uma reunião e foram todos para frente de um telão ouvir o pronunciamento do governador, né, da colônia Nosso Lar. 80 anos atrás, eles já estavam falando disto que nós estamos fazendo agora. Através de um vídeo, estamos aqui conversando a respeito dos ensinamentos que o Evangelho traz para nós. Eu tive a oportunidade de estar na Finlândia em determinado momento, na Finlândia, lá do outro lado do mundo, e de lá fazer uma ligação para cá e, ao vivo, falar com uma pessoa. Ou seja, através da internet, nós podemos ir a todos os cantos do mundo.
E aí, quando o evangelho estiver sendo pregado ou ensinado em todos os pontos do mundo, aí sim chegará este momento. Ou seja, o mundo estará pronto, o mundo estará equilibrado, e aí estará pronto para avançar para o seu próximo estágio. E é isto que está acontecendo neste exato momento. O evangelho está chegando a todos os pontos, através de palestras como essa, aliás, essa conversa que nós estamos fazendo, de palestras gravadas aí por tantos palestrantes aí de uma condição enorme. Aqueles que estiverem com vontade, estiverem sentindo a necessidade de ouvir uma palavra de reflexão a respeito dos ensinamentos de Jesus, esses estão tendo a oportunidade de fazer. E é isto que fará com que o nosso mundo chegue ao seu ponto de culminância. O bolo está pronto. A obra está completa. Como diria o artista italiano, parla, a obra está pronta, agora é só seguirmos adiante. Meus queridos irmãos, sem a pretensão de avançar muito no horário e tentando concluir o nosso assunto, quero desejar a todos vocês um belíssimo final de semana. Muito obrigado pela paciência no acompanhar a nossa conversa de hoje e espero que tenha servido para nós refletirmos um pouco, tenha servido esse nosso trecho do Evangelho que nós trouxemos hoje. Estejamos em paz, estejamos em equilíbrio, estejamos com Deus. Minha irmã Ione. Muito obrigada, Renato, pela tua participação. Vamos agora nos preparar para o encerramento, a nossa prece de encerramento. Escolhemos uma prece ditada pelo Espírito Agar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então, no único pensamento, estabelecer essa conexão com os benfeitores espirituais. Pai de infinita bondade, sustenta-nos no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhe das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique em nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimadas pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer nossas fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos do teu amor. Assim seja. Profundamente agradecidos por esta hora abençoada, nós te pedimos, Senhor Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Agradecemos a presença carinhosa de todos e já marcamos um encontro para a próxima sexta-feira. Abraço afetuoso.